Olá pessoal, bem-vindos ao canal Digitalmente e hoje nós vamos dar continuidade do assunto de arquitetura de computadores, logo após a vinheta, viu? Não sai daí. Então, pessoal, mais uma vez bem-vindos ao canal Digitalmente. Eu sou o Lucas e nós estamos aqui hoje para falar de arquitetura de computadores. Então, não esquece, já vai dando seu joinha, o seu like, tá? Já vai deixando seu comentário e coloca aí o que você está achando do canal, o que você está achando dessas aulas, tá? É muito importante aí a contribuição de vocês para a continuidade do canal, tá bom? E não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, tá bem? Então, desde já, o nosso muito obrigado. Então, continuando aqui, nós falamos sobre arquitetura de computadores, sobre o que era a arquitetura de von Neumann, fizemos toda aquela introdução, e aqui hoje a gente continua para falar de componentes. Né? A arquitetura de computadores ela precisa dos componentes, afinal, um computador ele é formado por dispositivos que controlam ali a sua entrada e sua saída, né? Como nós temos aí o monitor, o teclado, o mouse, né, que são dispositivos de entrada e saída, né, na verdade de entrada, e nós temos aí o monitor como dispositivo de saída, né. Temos também o processador, né, a CPU, que temos aí também bem conhecido nosso, e temos também aqui as memórias RAM, deixando a brincadeira de lado aqui, né, um bom álbum, tá? Escutem esse álbum. Temos aqui a memória RAM, então tudo que diz respeito a memórias de alta velocidade, então é esse carinha aqui que é responsável. Além do armazenamento, né, que temos aí, hoje está sendo pouco utilizado, né, os HDs aí, hard disks, hoje estamos indo para o SSD e agora já migrando também para a tecnologia do NVMe. Né? No futuro aí a gente pode estar trazendo um vídeo sobre isso, tá? Deixe seu comentário aí sobre esse assunto, o que que você se te interessa, se você quer que a gente traga, tá bom? E a partir disso, a gente começa falando aqui sobre os dispositivos de entrada e saída, né? Se dividem nos dispositivos de entrada, né? Que são dispositivos que fornecem ali todos os dados, os inputs ali para execução do programa e principalmente a interação do homem com a máquina, né? Então, são exemplos aí. Nós temos o videogame, né, com o joystick, temos o mouse e o teclado e temos a webcam, como eu havia falado. Além do Além de outros formatos aí, né, câmeras digitais e outras coisas do tipo que podem também ser dispositivo de entrada, tá? E temos os dispositivos de saída, que são todos aqueles que exibem respostas, resultados e até informações aí depois que a gente faz alguma entrada ou alguma instrução para a máquina para ela nos responder alguma coisa. Então nisso a gente tem o monitor, a impressora, o projetor e diversos outros tipos aí, tá? Falando da CPU, né, é um dispositivo que ele é responsável ali por toda a orquestração da máquina, né? Importante aí lembrar que ele é subdividido em vários componentes, né? Então nós temos aí a unidade de controle que controla toda a operação da CPU, temos a unidade de lógica e aritmética, né, que nós vimos na aula anterior. Se não está lembrado ou se você não viu, volta um vídeo atrás, vai estar o cardzinho aqui. Volta o vídeo atrás para você não perder aí essa explicação importante sobre como funciona o processador ali na arquitetura do computador, tá? Então a unidade lógica e aritmética, ela executa as operações do programa. Temos também os registradores, que são os espaços, né? A gente tem uma memória ali de acesso ultra rápido dentro do próprio processador. Então nós temos a memória RAM, que já é uma memória de acesso muito rápido, e nós temos também a memória de armazenamento, né? Que é o HD, o SSD, o NVMe, né? E aí nós temos também mais uma memória que fica dentro do próprio processador, que é a memória de registro, né? Os registradores, tá? Então essa memória, ela é responsável por um acesso ultra rápido, ela é menor do que as demais, fica dentro do processador e ela serve ali como forma de registrar alguma instrução, alguma coisa que se repete muito, ou coisa do tipo, ou alguma otimização do próprio fabricante, para que se tenha ali um acesso mais rápido às instruções, né? E temos também toda a rede de conexão de interconexão da CPU, que faz toda a comunicação entre todos esses componentes aí que a gente falou anteriormente, né? Então sai de um, vai para o outro e por aí vai, né? Nós temos aí grandes players hoje, né? Nós temos a Intel, né, com a série Core. Então nós temos o i7, i5 e o i3, temos também o i9, né? Além da série de processadores aí de servidores que são a linha Xeon, né?
E temos também a AMD, né, que já é uma grande fabricante aí de placas de vídeo, né, como muita gente aí já do mundo gamer deve conhecer. Nós temos também o Ryzen, a série Ryzen, né, que compete ali diretamente com a série Core. Então nós temos ali também os 5, Ryzen 5, Ryzen 7, 9, né, e temos também aí a série de processadores para servidores também, que é o Threadripper, né, também esses processadores muito bons, tá? Falando de memória RAM, nós temos os dispositivos que nos permitem ali todo o armazenamento de dados e instrução. Então lembra que eu falei que nós temos ali a memória de registro, que é muito alta, e nós temos a memória RAM, que é a memória de acesso também rápido, né? Então é uma velocidade, ela possui acesso rápido, possui comunicação direta entre memória e CPU, né? Não tem ali nenhum intermediário e armazena os arquivos de forma temporária, ou seja, a partir do momento que você se desliga a máquina, você perde todos os dados que você estava operando ali, né? Esta memória ela não, nem sequer ela pode ser usada pelo usuário, ela é uma memória que a própria CPU faz o controle dela e a partir disso ela pode ser acessada via sistema operacional, né? Então o sistema operacional conversa com ela ali através do processamento de toda a pilha de processos, né? Isso aí são assuntos para o futuro, tá? Importante que vocês digam aí que estão gostando, mas isso é uma aula que está prevista para o futuro, tá bom? Então, aguardem. Então, essa memória ela pode ser acessada pelo usuário somente via CPU, ou seja, o usuário não acessa essa memória, somente a máquina acessa ela mesma, tá bom? E como é que essa memória se parece, né? É uma memória parecendo um pente mesmo, né? Você tem a versão para notebooks e tem a versão para desktop, né? Vejo que elas são maiores, mas todas elas suportam aqui as mesmas velocidades, suportam aqui as mesmas os mesmos barramentos e a mesma capacidade de memória, tá? Independente do tamanho, ok? Falando sobre armazenamento, né? O HD, o SSD, o NVMe, né? O HD é o acrônimo, né, de hard disk, disco duro, né, que é a nossa referência hoje para armazenamento na máquina, né, mas que hoje já não existe somente eles, tá? Mas são formatos aí de armazenamento para curto prazo e longo prazo também, né? Então podemos utilizar ali, mas o foco dele é para salvar arquivos de longo prazo, tá bom? Em comparação à memória do computador, né, ali o registro e a memória RAM, ele fica um pouco mais lenta. Não quer dizer que ele é devagar ou muito lento, mas quer dizer que, em comparação a esses dois, você tem ali uma velocidade relativamente mais baixa, né? Então imagina que você tem ali um carro pequeno que está bem preparado, então ele anda bem, um carro 1.8 que anda bem, tem um motor legal, e isso é a memória RAM. E aí você imagina ali uma Fórmula 1, e isso é a memória de registro, né? Agora você imagina o HD, ele seria o quê? Seria um caminhão baú, seria uma carreta aí, consegue transportar muita coisa, consegue andar bem, né? Mas tem ali os seus gargalos, assim como também o caminhão, por exemplo, na ladeira que ele demora ali a processar. Então, quando tem muitos arquivos ali em fileira, ele começa a ter ali as suas lentidões também, né? Então, ele guarda todos os nossos arquivos aí que a gente conhece, guarda nossos aplicativos, nosso sistema operacional, nossos registros de texto, de imagem, de áudio, né? E como eu falei, né, são mais lentos aí comparados à memória RAM, são gerenciados por chipset através da placa-mãe, então o processador não fala direto, a memória RAM não fala com ele, tudo é gerenciado via chipset da placa-mãe, tá? E armazena ali todos os arquivos de uma forma que eu desligue o computador e eu não perca esses arquivos, eles ficam armazenados ali, tá? Então, para exemplo, aqui nós temos o SSD, né, com conexão SATA, tá? Que, como eu falei aqui, a capacidade dele é de 6 GB por segundo, né? Nós temos aqui esse modelo que é um modelo anterior, né? Que é parecido com o IDE, mas já é no modelo SATA. Porém, aqui ele já é no modelo SATA 3, né? Que já é 3 GB por segundo. Temos alguns modelos desses que já funcionavam em 6 GB por segundo, mas são difíceis de achar. E nós temos agora a nova geração de armazenamentos, que é como eu havia falado para vocês, nós temos os SSDs M2 NVMe,
né? Então nós temos aí a mesma capacidade de disco ou até maiores, né? 1 tera, 2 tera, né? Dentro de pequenas placas aqui que a gente interliga diretamente na placa-mãe, tá? E temos também hoje o armazenamento na nuvem, né? Nós temos diversos players aí que fazem a possibilidade de armazenamento na nuvem, né? Seja nossas fotos, backups de conversas de aplicativos ou qualquer outro tipo de arquivo, você pode salvar na nuvem, seja de forma gratuita com limitação de espaço, ou seja ali a utilização de uma conta paga que aí você consegue armazenamentos maiores, né? E falando agora de quem faz aí toda a orquestração realmente de colocar todo mundo, a cola que liga todos esses componentes para que possa funcionar, né? Que é a placa-mãe. Então ela integra, ela é responsável diretamente por integrar todos esses componentes, né? Tanto os dispositivos de entrada e saída, a CPU que nós falamos, a memória, o armazenamento, né? E como é que ela se parece? É isso aqui, tá? A placa-mãe é isso aqui. Então nós temos aqui uma bateriazinha, né, de tipo de relógio antigo, em que você poderia ali manter algumas informações básicas que ficam nela, né, como por exemplo a ordem de ligação do computador, alguns parâmetros básicos aqui que ficam salvos nela mesma. Aqui você tem a área do processador, aqui você tem as memórias, aqui você liga a fonte, né, aqui um auxílio de fonte, você tem a entrada do NVMe, a entrada de placas, né? Você pode expandir ela com algumas outras placas, então pode ter uma placa de vídeo, né? Ou pode ter uma placa de som, uma placa de rede ou qualquer outro tipo, né? As conexões SATA, né? Então, a partir disso você tem. E você tem aqui o I/O, né? A entrada e saída também. Então você tem aqui o áudio diretamente na placa, né? Chama-se placa áudio onboarding. Você tem aqui rede, USB, HDMI, né, ou VGA. Algumas placas não têm mais essa entrada devido aí o avanço da tecnologia. Você acha DisplayPort, USB-C e outros, né, e mais USB aqui. Então tudo isso aqui é chamado de vídeo onboarding, áudio onboarding, internet onboarding, né, e USB onboarding, tá? Porque estão embarcados dentro da placa principal, tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer, tá, a presença de todos vocês nessa aula e não esqueçam, vão deixando aí, tá, os comentários, vão deixando, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não esqueçam aí de ativar as notificações, de nos seguirem no YouTube e de deixarem o comentário do que vocês estão achando dessas aulas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!